Você sabia que algumas das profissões mais bem pagas dos Estados Unidos não exigem um diploma universitário? Alguns trabalhadores chegam a ganhar cerca de 10 mil dólares por mês em determinadas áreas. E o que é melhor, tem vagas abertas. Quem disse que é preciso nível superior para ter um bom emprego nos Estados Unidos? Alguns cargos que exigem apenas curso técnico estarão à disposição nos próximos 4 anos e muitos americanos não querem preencher estas vagas. Algumas delas chamam a atenção. É o caso do controlador de tráfego aéreo. A atenção é grande nesta função, mas o salário compensa. Em média, 10.210 dólares por mês, ou cerca de 40 mil reais. A previsão é de 11.400 vagas até 2022. Board, Jacksonville Center, radar contact, climb and maintain, flight level 240. Proceed on course. Para manter o sorriso de todos bonito, nos próximos 4 anos, as clínicas dentárias vão precisar de 113 mil higienistas. Você precisa de um curso técnico e pode ganhar em média 5.850 dólares, cerca de 21.500 reais por mês. Ainda na área de saúde, o técnico em enfermagem não vai ficar sem emprego nos Estados Unidos. Até 2022, mais de 1 milhão de vagas nessa área deverão ser criadas no país. O profissional promove atendimento ao paciente, além de contribuir para a educação do público a respeito de vários temas de saúde. O salário, 5.455 dólares, ou 20.500 reais por mês. Seu negócio é outro? Então, que tal ser um detetive ou investigador de crimes? Este profissional conduz investigações ligadas à transgressão de leis federais, estaduais ou locais. E quanto ganha? Em média, 6.191 dólares, quase 23 mil reais por mês. Serão quase 28 mil vagas disponíveis nos próximos 4 anos. Tem um outro serviço nos Estados Unidos que muita gente anda passando bem longe. Sabe qual é? Diretor de serviço funerário. Se você encara essa, saiba que o salário pode chegar a 6 mil dólares, mais de 20 mil reais por mês. Serão 3.200 vagas até 2022. Tá bom. Você está pensando no emprego menos macabro? Sua opção pode ser trabalhar em um cassino. Este aqui no sul da Flórida é um dos maiores dos Estados Unidos. Está terminando uma grande obra e só para a extensão vai contratar mais de 400 funcionários nos próximos meses. Mas não é só aqui que as vagas estão abertas, não. Se você acha que tem jeito para ser gerente de jogos de um cassino nos Estados Unidos, saiba que o salário é de 5.435 dólares por mês, pouco mais de 20 mil reais. Se interessou? Serão 1.400 vagas abertas até 2022. Se a sua área é a medicina, fique sabendo que os Estados Unidos vão precisar de cerca de 2.300.000 novos profissionais da área de saúde até 2025. O grande desafio agora é encontrar profissionais qualificados para isso. Isso é uma excelente notícia para os médicos estrangeiros, inclusive aí do Brasil. A população americana está envelhecendo e requer mais cuidado. Hoje, há mais americanos com mais de 65 anos do que em qualquer outro momento da história dos Estados Unidos. Até 2030, a população de idosos será de 69 milhões, o que significa que 1 em cada 5 americanos será um idoso. Em 2050, cerca de 88 milhões e meio de pessoas nos Estados Unidos terão 65 anos ou mais. E um novo relatório mostra que o país vai precisar de mais médicos para atender a estas pessoas em um futuro bem próximo. Vamos comparar com o Brasil. A população brasileira é de 207,7 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, 325 milhões e 700 mil pessoas. Apesar da população ser maior, aqui são oferecidos menos cursos de medicina do que no Brasil. São 48 contra 310. No Brasil, entre 17 mil e 30 mil médicos se formam todos os anos. Nos Estados Unidos, entre 17 mil e 20 mil. A conta mostra um grande problema: a persistente escassez de trabalhadores qualificados, de médicos a enfermeiras e técnicos de laboratório. Centenas de milhares de cargos permanecerão vazios, de acordo com uma recente pesquisa de uma consultoria mundial de recursos humanos.
Quando o cirurgião Décio Carvalho se mudou com a esposa, também médica, para os Estados Unidos, ele já sabia desta escassez de profissionais. Era hora de encarar um novo desafio. Você já era médico no Brasil? Já era médico, já tinha me formado, já tinha feito residência de cirurgia plástica na Santa Casa de São Paulo. E já tinha trabalhado para o Exército, né? Fiquei 1 ano no Exército em Cascavel, no 33º Batalhão de Infantaria. E já estava com o meu consultório em Londrina, no Paraná. Fiquei com o consultório 2 anos antes de vir para cá. Quando você veio aqui para os Estados Unidos, você veio com a intenção de morar e ser médico aqui? Eu acho que já tinha isso um pouco, já tinha isso na cabeça, assim, porque eu vim do Brasil, eu já tinha feito as primeiras provas para validar o diploma aqui. Mas eu vim para ficar 3 meses, né? O plano era esse, era ficar 3 meses só, não era permanecer aqui. É que as coisas foram acontecendo de tal forma que a gente foi ficando, né? A minha mulher conseguiu a posição na pesquisa, na nefrologia. Ela voltou aquele dia para casa perguntando se a gente poderia ficar 1 ano mais. Consultório aberto no Brasil. E a gente decidiu ficar. Isso foi bem um pouquinho antes da crise. Mas a história é longa, na verdade. A história é bem longa. Bom, longa também eu acho que deve ter sido a sua história para ser de fato médico aqui. A partir do momento que você tomou essa decisão, como é que foi voltar para uma universidade? A decisão, na verdade, de ficar veio porque a gente já estava entrando na universidade para trabalhar em pesquisa. A gente morou, na verdade, dentro da universidade, morava dentro do hospital, na verdade, né, do Jackson Memorial, na Jackson Medical Tower, dentro do hospital. A gente viveu ali por alguns anos. E, na verdade, o que você tem que fazer a gente chama de steps, né? São as provas. São 3 diferentes provas. Algumas das provas são quebradas em 2 diferentes dias. E isso é só para validar o diploma. Na verdade, o que é reconhecido aqui é a sua formação médica, né? A formação da pós-graduação, o que você faz depois da escola médica, que nem a residência e tudo mais, para mim aqui não contou nada, na verdade. Então eu tive que voltar a fazer esse treinamento. Na verdade, em cada estado, aqui só para conseguir a licença médica, agora no Brasil a gente saía da escola de medicina, a gente já recebia o CRM, né? A gente já era considerado médico. Aqui você é médico, você tem o título, mas você não consegue a sua licença, dependendo do estado, se você não fizer um treinamento de residência entre 2 e 3 anos, de mínimo. E geralmente esse treinamento é um pouco mais longo do que isso. Entre provas, treinamentos, residência, quanto tempo você demorou para, de fato, poder colocar a mão na massa? Quase 8 anos, foram 7 anos e alguma coisa. Quase 8 anos, demorou bastante tempo. Porque o caminho, na verdade, do médico estrangeiro não é tão retilíneo assim, principalmente porque eu já tinha algum tempo de formado. Quanto mais tempo de formado após se aplica para a residência aqui, eles falam que tem essas red flags, né? Esses sinais que quanto mais tempo você tem de formado, é mais difícil conseguir uma posição em residência. Então, eu acho que se tem alguém com algum plano de vir, a melhor coisa a fazer é já se informar durante os 6 anos de escola médica, né? Não, nem esperar fazer residência no Brasil. A minha história foi um pouco diferente, né? Eu não tinha o plano de vir fazer a residência aqui. A gente acabou ficando... Foram um monte de coincidências, um monte de coisa acontecendo que fez com que a gente ficasse aqui. Até eu consegui a minha vaga de residência, eu estava começando a minha residência, na verdade, eu estava começando o 2º ano, quando veio a crise imobiliária. E na verdade, o Brasil estava super bem economicamente, né? Então, todo mundo desencorajava a gente a ficar, falava, volta, você já se fez toda a sua formação no Brasil, está com o teu consultório aqui e tal. E a gente, acho que mais por, não sei, obstinação, teimosia, nós ficamos. E o resultado deu certo, né? Durante todos esses anos, você pensou em desistir? Várias vezes. Várias vezes. Teve semana que a gente já tinha arrumado as malas, né, para voltar para o Brasil. Nessa época, 2009, a gente... porque você vem com uma certa incerteza, né? Você vem com
Nós viemos, na verdade, com visto de trabalho, porque a gente estava trabalhando na pesquisa e já tinha treinamento no Brasil, já tinha feito mestrado, minha mulher já tinha feito doutorado. Mas quem vem para a residência como médico estrangeiro, geralmente pega uma categoria de visto que se compromete a voltar para o seu país, para ficar um tempo no seu país. Você vem para adquirir conhecimento e voltar a implementar isso no seu país. Então isso já gera uma certa incerteza, às vezes, em quem vem fazer a residência. Porque tem algumas formas de conseguir ficar. Você pode fazer o waiver. O que é o waiver? Você vai para uma região que tem pouco especialista da tua área, onde aqui nos Estados Unidos existe uma certa falta desse especialista. Então, o governo te estimula a fazer isso, mas você tem que trabalhar uma certa quantidade de anos para poder ficar nos Estados Unidos e conseguir seu green card. Então, para o médico estrangeiro, é um caminho mais tortuoso. Até para o cidadão americano que estudou fora do país, quando ele aplica para a residência aqui, ele entra nesse pool, ele entra nesse grupo de médico estrangeiro. Ele não concorre de igual para igual um médico americano. Entendeu? E, na verdade, o médico estrangeiro consegue uma posição na residência porque existe um número maior de residências do que de formandos, ou de médicos americanos aplicando para aquela residência. A residência é subsidiada pelo governo, na verdade. Existe o pagamento, o número de vagas e o número de spots que se tem nos programas, eles são definidos dependendo do dinheiro que é recebido do governo, porque a instituição paga uma parte e o governo paga outra. Então, o treinamento não é de graça, né? Alguém está pagando esse treinamento. Como é que foi o seu primeiro emprego aqui? O meu primeiro emprego foi na pesquisa, na verdade. O meu segundo emprego foi cuidando de paciente, fazendo cuidado clínico de paciente cirúrgico, paciente de transplante de rim e pâncreas. Se contar a residência, foi o meu terceiro, mas depois que eu tinha terminado tudo, eu comecei a auxiliar eu auxiliava 2 cirurgiões plásticos na área na verdade, de Aventura, aqui, né, no norte de Miami. E depois de algum tempo ajudando esses médicos, eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, que é um dos sócios aqui da clínica. E ele falou, meu cirurgião plástico está saindo da clínica, você não quer se juntar, não quer vir para cá? Eu não pensei 2 vezes, né? E vim, e estou aqui. Médicos e cirurgiões já estão escassos nos Estados Unidos, mas até 2025 haverá quase 103 mil novas vagas para esses cargos e uma escassez de 11 mil profissionais qualificados para essas funções. O maior número de novos postos de trabalho, cerca de 423 mil, será destinado a auxiliares de saúde domiciliar, segundo o relatório. A escassez de médicos é maior nas áreas rurais americanas, onde historicamente é mais difícil o recrutamento dos profissionais. Então, o meu início não foi fácil. A gente tem que fazer todas essas provas, concorrer até com um monte de gente que tem uma formação espetacular. Concorrer com os americanos, concorrer com o estrangeiro, que é super bem formado também, todo mundo tenta vir para cá. Mas as coisas dão certo. Eu acho que com persistência, você consegue fazer as coisas por aqui, né? Planejar e tudo mais. Então agora a minha vida está mais estruturada, né? Sempre a gente tem desafio, tem coisa nova para fazer? Tem, mas hoje eu consigo me organizar bem. Hoje eu tenho tempo para sair de barco, né? Para bater papo com você, tá vendo? Então, hoje acho que a vida está mais tranquila. Isso não quer dizer que eu estou trabalhando menos, eu estou trabalhando bastante, mas está tudo mais esquematizado. Uma história deu o que falar esta semana aqui nos Estados Unidos e até aí no Brasil. A Justiça americana determinou que um homem tem que deixar imediatamente a casa dos pais. E antes que você fique com pena desta pessoa, é melhor ver essa história. Cedo ou tarde, os jovens saem da casa dos pais para começar uma vida independente e até a sua própria família. Nos Estados Unidos, com cerca de 18 anos, os filhos vão para a faculdade, geralmente em outra cidade, e não voltam mais. Morar com os pais depois dos 25 anos já passa a ser uma vergonha para estes jovens. Mas isso não vale na casa dos Rotondo. Michael não quer saber de levar uma vida independente. E detalhe, ele tem 30 anos.
Quem ouve a história não se conforma. Ele tem que sair, diz este homem. Dê espaço para os seus pais. Você tem que ser independente, diz esta outra revoltada com a história. Like being independent. You gotta be independent. Os pais de Michael pediram várias vezes para ele sair de casa. Chegaram até oferecer ajuda na procura de uma casa nova e um emprego. E até um pouco de dinheiro para os primeiros meses de aluguel. E nada. Mas se não vai por bem, vai por mal. Depois de uma briga séria com o filho, Mike e Christina acionaram a justiça americana. Eles alegaram que o filho não contribuía para o pagamento das despesas e nem ajudava nas tarefas domésticas desta residência em Syracuse, no estado de Nova York. Michael ainda teve a cara de pau de se defender. Disse que não é um fardo para os pais, que eles não lhe dão comida nem roupa lavada. Mas nem o juiz aguentou tanto lenga-lenga do filho preguiçoso e aproveitador. Michael acaba de receber a sentença, uma ordem imediata de despejo. Inconformado, ele disse que não entende por que um juiz quer jogar as pessoas na rua. Michael disse que vai recorrer da decisão. Pede 6 meses para mudança, tempo suficiente para alguém que é dependente e não tem para onde ir. Depois de conversar com a imprensa, Michael deixou o tribunal e foi direto para casa, em que morou desde que nasceu. Daqui a pouco você vai ver. A yoga facial rejuvenesce e a prática está ganhando cada vez mais adeptos em várias cidades americanas, até aqui em Miami. É já já!